mundo, para que todos os homens vejam as nossas boas obras. Porque está ali em Efésios 2:9, que Deus nos escolheu para as boas novas. Nos chamou para isso, para boas coisas. Então, boas obras e aqui é confronto, hoje é só confronto. Parece que aqui é só confronto mesmo. E muitas pessoas não gostam, mas se não houver o confronto, não tem a cura. Os seus vizinhos, como olham para você? Seus parentes, como olham para você? Ah, lá vem o crentão, lá vem o sabitão, lá vem o santão. Como eles olham para você? Como é que o pessoal do trabalho, os colegas, os chefes, como é que eles olham para você? Eles, olhando para você, conseguem glorificar a Deus Pai? Algo a pensar. De todas as nações da terra, se nós olharmos a Bíblia, Deus escolheu Israel para ser o seu povo. E hoje, de todas as tribos, raças, povos e línguas, Deus escolheu aqueles que somos nós, porque Jesus, o seu Filho Jesus, pagou com o seu sangue e comprou para Deus, nos comprou para Deus, para nos fazer, diga assim, reis e sacerdotes. Amém? Amém. Aí eu coloquei aqui exatamente para você ler, para não esquecer. Ó. Você já parou para pensar por que Deus te sustenta firme na graça, tendo registrado o seu nome no livro da vida? E porque de todas as tribos, raças, povos e línguas, você é o único povo que é chamado pelo nome de Deus? Você já parou para pensar nisso? Se nós pensarmos nisso, jamais vamos chegar assim, eu sou um pobre coitado, olha bem, olha, eu não tenho nada, eu não consigo. Nós somos o povo chamado por Deus para uma experiência profunda e gloriosa de avivamento espiritual. Posso ouvir um amém? Amém. Muitas vezes, mesmo sendo o povo de Deus, nós nos afastamos rebeldemente da intimidade com Deus. E nos afastamos. Dá um probleminha, chutamos uma pedra, não quero mais. Gostei, pastor, os irmãos, vai embora. E vai embora. Rebeldemente se afasta não da igreja, se afasta da presença de Deus. E nesta hora, Deus precisa tratar conosco, nos disciplinar para que nos voltemos para Ele. E aí vem o seguinte, ó. Hoje, Deus está chamando a mim e a você para o que ele diz ali? Retorno para Ele. Porque o avivamento começa na igreja. As grandes maravilhas de Deus lá fora, guarda isso aqui, ó, vão acontecer quando primeiro o povo de Deus se voltar para Ele. Corrupção, violência, tudo quanto nós estamos vendo lá fora, só mudarão quando primeiro o povo de Deus se voltar para Ele. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estatisticamente falando, já está na faixa de 50% dos casamentos se desfazem em divórcio. E por incrível que pareça, dentro da igreja, esse número é um pouquinho maior do que no mundo. Como vamos querer que o mundo mude? Vamos lá. A obra de Deus começa onde? Diga, começa em mim. E depois, então, através da igreja, através de mim, para alcançar o mundo. Porque senão é hipocrisia. Eu chego assim e diz, olha, você precisa fazer isso, você tem que mudar nisso. E aí ele olha para mim e diz, tá, mas é só comigo? E por que tu não faz? Deus, guarda isso. E olha como é que nós estamos como o Brasil. Deus não restaura a nação antes de restaurar a igreja.
O juízo começa pela casa de Deus. A mudança no nosso. Hoje Deus está nos chamando para uma renovação de aliança com Ele, para voltarmos para Ele de todo o nosso coração, porque a soberania de Deus, guarda isso aqui, ó. Deus é soberano, Deus é a glória dele, a presença dele enche todas as coisas, mas a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. O Salmo 115:16, nós já sabemos de cor, diz assim: os mais altos céus são de Yahvé Deus, mas a terra deu ele aos homens, aos filhos dos homens. Nesta terra nós somos autoridade. Então a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Somos o povo de Deus e Deus nos dá a responsabilidade de andarmos com Ele, de nos voltarmos para Ele, e então certamente Ele se voltará para nós. Amém. Então guarde isso aqui, ó. A primeira coisa que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, está falando conosco, é conosco. E quando, na palavra de Deus diz, nos tempos, ou seja, o amor de muitos esfriará, ele não está falando do mundo, está falando da igreja. Quando em Apocalipse 3:20 diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, ele não está falando com o mundo, ele está falando com a igreja, ele está fora da igreja. Humilhar na língua hebraica traz a ideia de abaixar-se, se curvar, de não manter-se empinado, soberbo ou altivo. Isso é se humilhar. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz: Deus resiste ao soberbo. E enquanto ficarmos, guarde só essas duas palavras, enquanto nós ficarmos nos justificando ou nos desculpando, não há chance de restauração. Pois a restauração começa com a humilhação. Então não se desculpe. Para que resistir? É melhor nos rendermos. A Bíblia também diz que Deus não rejeita ao coração quebrantado. Por isso, avivamento começa com choro, com arrependimento e com humilhação. O profeta Joel se dirigiu à nação dizendo o seguinte, ó: rasgai não as vossas vestes, mas o vosso coração, e convertei-vos a Deus com pranto, com choro e com jejum. O que Deus está exigindo de nós, que queremos um avivamento, é que nós nos humilhemos na presença dele. Porque é interessante, hoje tem uma classe de super crentes, que ele chega assim, ó, Senhor, eu determino o quê? Não aceito menos. E outra coisa, Senhor, está aqui, ó, eu dei o meu dízimo, agora o Senhor está me devendo, então faça. Não é? É verdade. E não é, e é uma classe grande. Muita gente. Mas humilhar-se, queridos, guarde isso aqui, ó. Humilhar-se não é uma melhora de procedimento. Não é passar um verniz espiritual que aí por fora, que pessoa, olha só, mas o coração está numa polvorosa. Porque é possível que nós façamos coisas boas que os outros aprovem. Como igreja, a igreja de Laodiceia, Jesus, olha bem, quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia, as sete igrejas do Apocalipse, ele não reprova ele não denuncia, não reprova aquela igreja por nenhum pecado. Naquela igreja não havia problema doutrinário, naquela igreja não havia problema moral, naquela igreja não havia escândalo, não tinha. Aquela igreja desfrutava de um bom nome na cidade. E Jesus, ele identifica, apesar disso, uma igreja morna, apática e sem fervor espiritual. Humilhar-se
não é você fazer novos e melhores votos para Deus. E é interessante, cada domingo a pessoa chega, ou cada culto, e renova seus votos. Ela é tocada e renova seus votos. Igualzinho a Israel. Quando Moisés desce com as tábuas da lei do monte, o que Israel diz? Tudo quanto Deus tem um a mais ali, tudo quanto Deus falou, nós faremos. E às vezes nós fazemos isso. Culto após culto, nós prometemos melhorar, nós renovamos, e nós renovamos votos, e fica tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque é superficial, é raso. O que nós precisamos é nos humilhar. Quem sabe nós estejamos apenas com uma dose de boa vontade, mas isso não basta. De boa vontade, o cemitério está cheio. Deus quer humilhação, porque a Bíblia diz que Ele habita com o abatido e o contrito de coração. Então, olhando aqui, primeiro, o primeiro preço do avivamento, se o meu povo se humilhar. O segundo preço do avivamento, se o meu povo orar. Se nós olharmos para a Bíblia e para a história, todos os avivamentos, eles foram antecedidos por oração e volta para Deus. Jacó se agarrou a Deus e diz: eu não te deixarei se não me abençoares. E então Jacó reconhece o seu pecado. Quem és tu? Eu sou Jacó, enganador, suplantador. E aí então Deus diz: já não te chamarás Jacó, enganador, mas príncipe de Deus em Israel. Ele clamou, ele orou. Foi quando Elias subiu ao Monte Carmelo e colocou seu rosto entre as pernas, se humilhando na presença de Deus, que vieram restauração à nação de Israel, que estava passando era assolada por uma grande seca. Foi quando Neemias orou e chorou por Jerusalém, é que Deus tirou a cidade dos escombros. Foi quando os discípulos permaneceram unânimes, orando por 10 dias no cenáculo, é que o Espírito Santo foi derramado. Falando de Bíblia, avivamentos. Agora falando da história, foi quando os jovens estudantes de Oxford, no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 da manhã, naquela reunião da madrugada, choravam e clamavam por um avivamento, é que os céus se fenderam e o derramamento do Espírito aconteceu na Inglaterra, arrancando a nação da crise e transformando aquele país. Por isso aqui, guarde isso, todos os avivamentos foram precedidos por oração. Foi assim nos Estados Unidos e na Escócia no século XIX. Foi assim no país de Gales no século XX. Foi assim na Coreia em 1907. E se nós queremos avivamento para a igreja e a restauração da nação, nós precisamos nos humilhar e buscar a Deus em oração. Diga para o seu vizinho assim, não há outro caminho dado por Deus. Terceiro lugar, o que devemos fazer? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar. Em outras palavras, buscar a minha face. Deixa eu dizer uma coisa, e nós aprendemos ontem, que eu já estou prometido isso há uns 6 meses, e nós vamos precisar fazer algum tempo maior, e nós vamos ter que começar a abrir sexta-feira, de 8 até umas 10 ou 11 da noite, não vai ter jeito, precisamos aprender, porque senão ficamos sempre no raso. Orar nem sempre é buscar a face de Deus. Qual é o conteúdo das orações hoje? É exatamente o que Salomão disse. É o dá. Me dá
Ó, abençoa minha casa, abençoa minha esposa, o meu filho, abençoa o meu trabalho, abençoa os meus amigos, abençoa isso, abençoa aquilo, me dá e me dá. Nós estamos orando como se Deus fosse uma espécie de office boy celestial, pronto a despachar a bênção que nós queremos. Sim ou não? Pare e pense na sua oração. Pense no que você tem orado. É só dar. Agora, avivamento não é sede de bênçãos. Avivamento é sede de Deus. Avivamento é buscar a face de Deus, é desejar Deus, é clamar pela presença de Deus, é desejar mais do que qualquer outra coisa a manifestação de Deus. E se nós olharmos, eu vivo falando, estou sempre falando sobre Atos capítulo 2, do 42 ao 47, ali porque havia comunhão, havia oração, havia o partir de pão, não tinha necessidade entre eles. O que acontecia? Havia temor, ou seja, a presença de Deus. E a Bíblia diz que com isso, grandes sinais eram feitos pelos discípulos, pelos apóstolos. Queremos sinais? Queremos milagres? É por isso que quando Isaías está escrevendo sobre avivamento, ele diz que Deus vai derramar água sobre o sedento. Ele vai derramar torrentes sobre a terra seca. Deus busca um povo que tenha sede dele. Deus busca um povo que deseje por sua manifestação gloriosa. E é para esse povo que Deus vai enviar o avivamento. Avivamento, queridos, é a presença de Deus e não as suas bênçãos. Porque a presença de Deus, como consequência, vem as bênçãos. Mas quando buscamos as bênçãos primeiro, Israel no deserto pecou. Guarde só essa colocação. Israel no deserto pecou e Deus se irou contra eles. E Deus disse então para Moisés o seguinte, eu não vou mais no meio de vocês, não vou. Eu vou mandar um anjo. Esse anjo vai dar vitória. Esse anjo vai introduzir o povo lá na terra prometida. Deus disse que faria tudo, mas que não iria com eles. O que Moisés disse? Deus disse assim, Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Não faça. Não saímos daqui. Se nós pegarmos, parafraseando, nós podíamos dizer assim, Moisés chegou assim, Deus, anjo é bom, mas não serve. A terra prometida é boa, mas não serve. A proteção contra o inimigo é boa, mas não serve. A nossa necessidade, ó Deus, é da tua presença. Isso é a vida. Quarta coisa que precisamos fazer é nos convertermos dos nossos maus caminhos. A conclusão que chegamos é que o povo de Deus, ou seja, nós, a igreja, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos. Porque, queridos, não é o mundo que está arruinado pelo pecado, pelo maligno. Isso eles já estão lá mesmo, é aquilo. Mas Deus está dizendo o seguinte, o meu povo é que precisa se converter dos seus maus caminhos. Somos nós. Mas o que seriam maus caminhos? Maus caminhos são nosso pecado, o nosso mau comportamento, as nossas práticas mundanas, os ídolos do coração. E como tem mulher ou tem homem que idolatrou o carro, idolatrou a casa, é uma desgraça. A casa parece uma casa de boneca, mas se olhar o coração é pior do que você imagina o que é. Por quê? Maus caminhos, ídolos. Vamos fazer uma lista do que precisamos nos converter, uma lista pequena, vamos fazer um checklist.
Temos abrigado algum pensamento impuro no nosso coração? Temos colocado diante dos nossos olhos coisas indevidas? Temos navegado pelas águas turvas da pornografia? E deixa eu dizer uma coisa, 76% dos crentes são viciados em pornografia. E 56% dos pastores. Não é o que eu estou dizendo, é uma pesquisa. Temos acessado sites perniciosos para a nossa alma, temos mentido nos nossos relacionamentos. O seu cônjuge sabe tudo de você? Você sabe tudo do seu cônjuge? Ou tem coisinhas que estão guardadinhas? Temos colado nas provas? E se estamos na aula, somos os melhores alunos ou simplesmente estamos empurrando com a barriga? Porque o governo diz que ninguém pode rodar. Ah, mas eu tenho uma cota, então na cota eu entro. Só que depois, quando é profissional, é um péssimo profissional, como nós vimos na semana passada. Davi usou a pedra porque ele era expert na pedra. Senão eu teria usado outra coisa. Tem gente que diz assim, tu faz o quê? Estou desempregado, mas tu faz o quê? Eu faço tudo. Se ele faz tudo, ele não faz nada. Ele tem que ser bom em alguma coisa. E é nessa coisa que ele é bom que ele vai ser usado. Então temos levado, mesmo que seja um simples clipe, uma simples caneta ou uma simples folha do nosso trabalho, mentimos ao fazer o imposto de renda, mentimos para Deus na hora de entregarmos o dízimo. Aí mais uma pergunta, temos sido dizimistas fiéis? Guardamos o dia do Senhor? Infelizmente a igreja acha que o dia do Senhor é o domingo. Na realidade não mudou. Que dia vai ser a Páscoa? Qual é o final de semana da Páscoa? 14. Um fim de semana antes eu vou ministrar sobre, vou provar para vocês que não tem nada a ver, não sei se vai dar, mas é isso mesmo. Mas um fim de semana antes da Páscoa eu vou ministrar sobre, provando que Jesus não morreu numa sexta, não ressuscitou no domingo e que também não há base alguma para se guardar o domingo. Isso é obra de um Papa. E já é bem claro em Jeremias, se não me engano é Jeremias, dizendo que ele mudaria os tempos e as estações. Guardamos o dia do Senhor? Temos um dia de folga, pelo menos por semana? Porque alguns têm escala, mas temos um dia? Nossas palavras são santas ou temos profanado a Deus com os nossos lábios? Temos guardado mágoa no coração? E tem gente que já saiu daqui, não foi uma nem duas, foram várias, porque não gostei, me deu um troço no coração, e eu estou magoado, estou ferido, eu me tocar uma espada, não consigo mais viver. E mágoa no coração você tem guardado? Temos pendências na vida que ainda não foram resolvidas? Temos relacionamentos cortados com alguém e então não falamos com essa pessoa? Temos lido e meditado na Bíblia todos os dias? Temos prazer na Bíblia? Você, tem vindo à casa de Deus com alegria ou simplesmente se eu não for, segunda-feira o pastor já me liga? Eu ligo mesmo. Você ora pela sua igreja? Você ora pela sua nação? Oi? Você foi aqui? Não sei se foi. Acho que pode ter sido a. É só trocar as pilhas aqui. Então o que acontece? Temos orado pela nossa nação? Ou. Outra coisa. Estão me ouvindo, não tem? Você honra Deus no seu trabalho? Você é o melhor empregado que tem no seu trabalho? Ou você simplesmente é aquele assim, ele finge que me paga e eu finjo que trabalho? Você é ganancioso? Você honra a Deus com o seu trabalho? Você é avarento, quem sabe? Você é adúltero? Ou adúltera? Porque hoje não muda muito. Hoje a coisa está bem complicada. Está todo mundo igual. Alô?
quais são os maus caminhos que eu e você precisamos romper com eles no dia de hoje. Quando Salomão faz a sua oração, ele declara o seguinte aqui, ó. Porque não há homem que não peque. Alguém liga aquele ventilador quase fritando aqui. Porque não há homem que não peque. Queridos, deixa eu dizer só uma coisa, para que nós não... Nenhum de nós que está aqui, ou que não veio hoje, por mais experiente que seja, por mais maduro na fé, ou por mais piedoso que seja, está fora do alcance dessa exortação. Ninguém. Todos nós temos maus caminhos que precisamos abandonar, porque enquanto houver pecado no arraial de Deus, a Bíblia diz que Deus não será conosco. É só olhar o pecado de Acã. Por causa de no meio de 3 milhões, os 3 milhões pereceram e sofreram as consequências. Guarda isso aqui, ó. Não tem nada mais maligno, não tem nada mais perigoso, não tem nada mais nocivo e abominável aos olhos de Deus, que é santo, 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 que o pecado. Não tem. A Bíblia diz o seguinte, ó. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é maligno. O pecado é pior que a pobreza. O pecado é pior que a doença. O pecado é pior que a morte. O pecado nos afasta de tudo quanto Deus tem para nós. O pecado nos afasta do maior bem que nós temos, que é a presença de Deus. O pecado é enganador. E guarda isso aqui, ó. O pecado vai te levar mais longe do que tu gostaria de ir. O pecado vai te reter mais tempo do que você gostaria de ficar. E o pecado vai custar um preço mais alto do que você gostaria de pagar. E o que Deus está dizendo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Primeiro, queridos, nós olhamos para quem somos. Somos o povo de Deus. Segundo, o que nós devemos fazer. E a terceira verdade que o texto diz é o que Deus nos promete. Veja o que Deus promete. Deus promete, ó. Então eu ouvirei dos céus. Primeiro, Deus promete nos ouvir. Como igreja, o que mais ouvimos e o que mais temos orado é por avivamento. Mas por que o avivamento ainda não veio? Você já parou para pensar nisso? O que é que está impedindo? O que é que está retendo a chegada de algo tão esperado? E Deus está nos dando um entendimento. É quando o povo de Deus se humilha, ora, busca a face de Deus, se arrepende dos seus maus caminhos. Então, ouvirei dos céus, então os céus se abrirão, então Deus se manifestará. Segunda coisa que Deus promete: perdoarei seus pecados. Então, queridos, Deus vai nos perdoar. Agora deixa eu lhes dizer algo aqui, ó. O amor de Deus, ele é incondicional, mas o seu perdão não é. Aqui, ó. Deus é perdoador, mas para que haja perdão é preciso arrependimento, confissão e abandono do pecado. O grande problema, queridos, o grande problema é que as pessoas, entre aspas, se arrependem, está sempre fazendo a mesma coisa. Não é arrependimento e arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. E Paulo, ele é muito claro: o que roubava não roube mais, o que mentia não minta mais. Se nos arrependemos de algo, não devemos voltar a fazer
esse algo do qual nos arrependemos. Não é chegar hoje e dizer que está arrependido e amanhã volta tudo de novo. Não é isso. É rompimento, diga rompimento. É virar as costas para o pecado, é ter uma nova postura, uma nova atitude, um caminho novo. Então Deus perdoa, purifica, lava. Estão ruins as baterias. Lava e faz tudo novo na nossa vida. Amém, queridos? Amém. E finalmente, o que é que Deus faz? O que Deus faz é: sararei a vossa terra. Deus promete o quê? Sarar a nossa terra. Queridos, eu estou certo que nossa vida precisa de cura. Posso ouvir amém? Amém. A nossa família precisa de cura. A nossa igreja precisa de cura. A nossa nação, ela precisa de cura. Amém. Guarde isso aqui, ó. E Deus começa a curar a nação, curando a igreja. Deus começa sarando a família, curando a pessoa. Porque senão não tem jeito. Não tem jeito. Deixa eu só ver uma coisa. Alô? Ei. Ei. Então, queridos, a história dos avivamentos nos diz isso. Começa com o povo de Deus e a partir do povo de Deus a nação toda é abençoada. Vamos ver junto? Diga assim, ó, começa comigo. E a partir de mim a nação toda é abençoada. Começa com você e a partir de você a sua família é abençoada. Sem acusação, deixa eu lhe dizer só uma coisa. Como está a sua família? Você é um instrumento de mudança da sua família. Começa com você, não impondo nada. Você que tem que mudar. Muda. E na sua mudança vai refletir na sua família. Posso ouvir um amém? Amém. Aí vem, ó. A economia muda, a política muda, a vida social muda, os relacionamentos mudam e hoje está feia do nosso país e cada vez está piorando, porque Deus começa comigo, começa com você, começa com a igreja. Nós precisamos de cura. Queridos, a violência, a corrupção, a promiscuidade, a jogatina desenfreada estão nas ruas. Os valores morais estão de ponta cabeça. A mídia está comprometida com a desconstrução dos valores. E deixa eu dizer uma coisa, se você assiste novela, pelo amor de Deus, que é pior do que os ímpios, porque só tem imundícia naquilo. É uma desconstrução completa. A mídia está comprometida com a desconstrução. E a única maneira de nós vermos um cenário diferente na vida da nossa nação, diga assim, é se nós, como igreja de Deus, pode falar, nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face de Deus e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Diga assim, então Deus vai ouvir, vai nos perdoar e restaurar a nossa vida. Já viu a responsabilidade que nós temos? A minha oração neste dia é que Deus incline o nosso coração para Ele. E então Ele inclinará o seu coração para nós. Porque a Bíblia diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, faltou me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a Bíblia também diz assim, ó, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a nós. Sempre parte de nós. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O que Cristo tinha que fazer, Ele já fez. Agora é nós que precisamos tomar a atitude, tomar a dianteira e fazer o que precisa ser feito. Que os céus, queridos, se abram
e as chuvas caiam, que a nossa alma se deleite em Deus, que a cidade de Santa Maria seja abalada pela presença manifesta de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Que a exegese de Santa Maria se volte de todo o coração para Deus. Vamos ler juntos isso daqui? Vamos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer isso para a sua vida? Você anseia realmente isso ardentemente? Deixa eu dizer uma coisa, Deus não falha, Deus não mente, Ele tem uma aliança com Ele mesmo, e quando a sua palavra é obedecida e cumprida, Ele cumpre o que promete. Fique em pé, por favor. Feche seus olhos. Se você não pode, tudo bem, mas feche seus olhos, tome uma atitude. Eu gostaria que você, em silêncio, nessa hora, perguntasse a Deus quais os maus caminhos que você precisa deixar. Pense um pouquinho. Seja honesto com Deus. Nós queremos um avivamento. E esse avivamento passa por você e passa por mim. E Deus está nos mostrando o preço que temos que pagar, nos voltando para Ele, se é que nós queremos avivamento. O avivamento vem com confissão de pecados e com abandono de pecado. Porque a Bíblia mesmo diz, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Talvez a minha e a sua oração, a nossa oração, deveria ser nesse dia a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche seus olhos. Eu quero orar por você e com você nesta hora. Se você gostaria desse avivamento para a sua vida, para a sua casa, para a sua igreja, cidade e nação, se você está disposto a dizer: Deus, eu preciso que o Senhor faça esta obra na minha vida. Tu sabes o quão duro é o meu coração, quanta dificuldade eu tenho de me humilhar. Tu sabes a dificuldade que eu tenho de orar. Tu sabes a dificuldade de tanta coisa que eu faço e de deixar essas coisas. Tu sabes que eu tenho sede de tantas coisas, mas que eu não tenho sede da Tua presença. A prática de pecados e vícios na minha vida estão grudadas, eu não consigo deixar, eu não consigo romper com isso. E hoje você diz para Ele: eu preciso de Ti. E você quer colocar a sua vida na presença de Deus. Então, queridos, a partir de hoje, ouça Deus. Perdoe aqueles que você tem que perdoar, e você será sarado. Se você quiser uma presença constante de Deus na sua vida, coloque a sua vida na presença de Deus.